Oi pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça. Hoje com mais um vídeo inspirado por Deus, né, que vem no nosso coração, no meu coração, e que eu trago aqui para vocês hoje. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre o perdão, né? Nós já temos vídeo aqui no canal falando sobre o perdão, mas essa semana eu tive uma experiência diferente, né, com meu filho de 9 anos, e eu queria trazer um pouco dessa experiência, porque ele falou uma coisa para mim que me chamou a atenção. Ele fala assim: a gente tem que obedecer porque ele mandou. E a gente estava falando sobre o perdão. Lá em Mateus 18, 21 e 22, ele diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa é uma palavra muito conhecida, né? Uma passagem muito conhecida aqui na Bíblia, né? Que Jesus nos ensina sobre o perdão. Logo depois ele fala ali uma parábola sobre um rei que tinha um servo que lhe devia muito dinheiro e ele perdoa, e aquele servo saiu dali e não perdoou uma outra pessoa que devia a ele. Então aquele rei que havia perdoado esse homem chamou ele e castigou. Por quê? Porque Deus espera que, assim como ele nos perdoa, ele quer que a gente também perdoe aqueles que nos ofendem, que fazem alguma coisa contra a gente. Mas eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque a gente sempre está justificando, né, o perdão, porque a gente tem que ser bom, porque a gente tem que ser exemplo de Jesus. E o meu filho, na semana passada, ele teve oportunidade, né, no culto infantil, e ele escolheu essa passagem aqui para ele poder falar. E quando ele leu essa passagem, a gente chegou a conversar um pouco em casa, e ele ficou pensando no que ele ia falar depois de ler. Ele foi muito sucinto no comentário dele, e ele falou assim: nós devemos perdoar porque Jesus mandou, ponto. E ele encerrou. Eu fiquei pensando um pouco naquilo, porque Jesus mandou só por isso, né? E aquilo falou no meu coração. E a gente também tem aqui no canal, né? A gente já falou sobre que Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E obediência em todas as coisas, inclusive no que ele nos ordena, né? Nos mandamentos dele. Então, nessa perspectiva que ele falou, né, sobre o perdão, que muitas vezes a gente fica pensando: mas por quê? Eu vou perdoar como se fosse um favor porque alguém me perdoou. Não, eu vou perdoar porque Jesus mandou. Eu achei bonito isso, né? Jesus mandou a gente perdoar. E é verdade, ele nos ordenou lançar o perdão. E quando a gente pensa assim, a gente fala assim: mas por que eu vou obedecer? Deus me manda. Não é só porque ele nos manda, mas é porque ele é um Deus tão bom, tão grandioso, um Pai que cuida da gente, que ele sabe o que é melhor pra gente. Então, se ele sabe o que é melhor pra gente, ele não quer que a gente ande preso, com uma corrente, né, nas nossas pernas, nos nossos pés. Por quê? Porque quando a gente fica guardando coisa ruim dentro de nós, aquilo nos aprisiona. E o perdão, ele faz o quê? Ele nos liberta. Então, quando Jesus manda, vamos parar de ficar buscando justificativas, que a verdade é essa. Ficamos buscando justificativa. Mas por quê? Mas eu acho que eu não devo. Mas será? Eu sou tão bom. Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que fazer isso? E não só sobre o perdão, né? Eu acho que a palavra aqui hoje é: eu obedeço porque ele mandou obedecer. E se ele sabe o que é melhor para mim, para você, por que não perdoar? Por que não obedecer? Por que não seguir os seus mandamentos? Né? É simples, é uma regra simples. Né? Se a gente confia nele, sabe que ele quer o melhor para cada um de nós, por que a gente vai contra? Por que a gente vai ficar pensando? Quem somos nós para julgar? Ou quem somos nós para poder pensar: mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu me acho melhor? Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é que a gente possa simplificar a nossa vida, cada vez mais tirar o nosso eu, porque o que faz a gente questionar? É o nosso eu, né? E a gente vê que seguir uma vida com Deus,
uma vida reta, uma vida de entrega, é a gente tirar o nosso eu da equação. Quando a gente tira o nosso eu da equação, as coisas começam a ficar mais simples. Por que eu vou fazer determinada coisa mesmo contra a minha vontade? Porque Deus mandou. E se Ele mandou, Ele quer o melhor de mim. Então hoje, eu quero falar que talvez alguém aqui tenha um ministério, tem algum trabalho que está sendo desenvolvido para Deus e muitas vezes se sente desanimado. Por quê? Porque adversidades vão vir. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso não quer dizer que a gente vai vencer, mas significa que Ele está conosco o tempo todo. E Ele vai nos dar vitória. Porque quando Ele está conosco, mesmo nas adversidades, tudo vai bem, basta a gente confiar. Então, se você tem um ministério, se você tem algo que você está fazendo para Deus, e às vezes você se sente desanimada, você recebe setas, você recebe críticas, fique firme. Porque Deus, se foi Ele que colocou esse propósito para você, Ele está contigo, Ele está cuidando. Tá? E as adversidades, os processos da nossa vida só nos deixam mais fortes. Então, muitas vezes Deus faz a gente passar por dentro do processo. A gente precisa passar por determinadas coisas para a gente poder sair do outro lado mais forte, com mais experiência e que a gente possa também ensinar outras pessoas. Porque tudo que Ele traz para a gente, Ele traz para que a gente possa compartilhar e não só guardar para a gente. Então, que você possa, na simplicidade que Deus te deu, desenvolver o que você precisa desenvolver. Sem ter medo, sem ter receio, sem se sentir pequeno. Porque a verdade é, somos pequenos. Somos só um vaso, que a gente precisa deixar Deus usar. Então, se a gente é só um vaso, qual o significado de um vaso? Um vaso vazio, ele não significa nada. O que importa é o que tem dentro. E quem nos enche é o Espírito Santo, que trabalha na nossa vida e coloca. Então, o que a gente tem que fazer é nos colocar à disposição dele. E, na simplicidade da palavra que meu filho falou, obedecer. Por que eu vou fazer? Porque Ele mandou. E nós devemos obedecer, seguir o que Deus coloca no nosso coração. Se hoje você está triste, está desanimado, está angustiado, está ansioso, isso faz parte de sentirmos assim às vezes, mas a gente não pode desistir, porque essas coisas vêm no nosso coração para nos fazer o quê? Desistir, parar. E Ele não quer que a gente pare. Porque os momentos difíceis constroem pessoas mais fortes, pessoas com encorajamento para seguir em frente. Então hoje eu quero te encorajar, eu quero dizer que segue em frente, não desiste. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia, ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. E isso é verdade. Então se estão jogando pedra em você, se estão te criticando, se estão tentando desanimar, é porque Deus tem algo maravilhoso na sua vida, grandioso. E Ele já começou a realizar. Porque se o propósito está ardendo no seu coração, a vontade arde no seu coração, só obedece. Só obedece ao mandamento dele, mesmo sem entender, mesmo sem concordar, só obedece. Então, nessa palavra simples, onde o Senhor aqui instruindo sobre o perdão, e o meu filho trouxe, eu vou perdoar porque Ele mandou. Vamos perdoar porque Ele mandou. Vamos seguir porque Ele mandou. E Ele está cuidando de tudo. Que você tenha uma semana abençoada e que Deus continue falando grandemente ao seu coração. Ore, peça a Deus força e siga firme na sua caminhada. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.